Fala pessoal, tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei que horas você vai estar assistindo esse vídeo, né? Mas eu queria, em especial, falar para o público jardineiro, né? É, Quem me acompanha aqui sabe, né, que eu já estou há muito tempo aí no ramo da jardinagem e, a princípio, pessoal, a minha história ela se resume em basicamente de 2006 a 2026. Mas assim, eu vou falar um pouco de mim, até para que vocês me conheçam, que isso é parte muito importante também, né? E para chegar o dia de hoje, gente, olha, já foi muitas batalhas, já foi muitas, como que eu digo, muitas lutas, muitos obstáculos, muita aprendizagem. Não diria que eu errei assim, eu sempre fui uma pessoa muito cuidadosa ao errar no trabalho, sempre muito responsável. Mas assim, errei nas ações. Eu poderia como que eu digo, melhorado, lógico, teria possibilidade de ter melhorado a minha vida bem antes, né? Em relação a ganhar conhecimento, em relação a lidar melhor com o público, a lidar melhor com o funcionário. Enfim, em 2006 eu vim para Brasília, sou do Ceará, meu irmão morando em Brasília, já trabalhando na área, eu segui os passos dele. Até então, nunca trabalhei nenhum dia em outra profissão a não ser a área da jardinagem. Nesse período, fiz vários cursos técnicos, fiz botânico, comecei um curso superior de engenharia ambiental, ainda estou aí para finalizar ele. Enfim, durante muito tempo andei sozinho. Tive momentos difíceis em relação a, a adquirir clientes, né, como todo mundo tem, mas eu tive fases difíceis. Principalmente aí a fase no ano 2010, 11, 12, 13, 14. Foi uma fase bem difícil, onde eu não tinha um network, né, como a gente diz hoje. Eu não tinha muito conhecimento de pessoas influentes que poderiam me indicar para outras pessoas. Então, gente, eu tive uma ideia. Eu disse, olha, se eu não falar para as pessoas que eu sou jardineiro, as pessoas não vão saber. Não é bem interessante isso. Então, o que que eu fiz? Mandei fazer aquelas faixas de propaganda que coloca na rua, né? Coloquei lá, jardineiro e apenas o meu número de telefone. Então, esse foi o primeiro passo mais assertivo que eu tive. Eu recentemente casado, precisando ali de dinheiro, cara, então não dava para ficar em casa parado ou só ficar com uma ou duas diárias, né, como era a prática minha e de muitos jardineiros que até hoje tem, né, a prática de fazer diária. É, Então, o que que ocorre? Fiz essas faixas, coloquei em pontos estratégicos, né, aqui em Brasília, e ficava lá no final do dia, começo da manhã, e eu levava, quando eu saía, eu levava a faixinha embora, porque a regra aqui em Brasília é o seguinte, não pode poluir visualmente a cidade. Então, garis, o pessoal que trabalha na área do governo, passa lá e pega essa faixa. Então, eu perdi muitas faixas, eu ficava traumatizado quando alguém ia parando assim, a gente vai pegar minha faixa. Mas muitos eram clientes, alguns pegavam telefone e menos mal, aliviava. Enfim, adquiri muitos clientes nessa época e, e é uma dica para quem é jardineiro ou é predeiro, enfim, isso serve para todas as áreas. Tem que fazer propaganda, sim.
se você não fala quem você é, ninguém vai saber. Isso é a mais pura realidade. Então, deu muito certo. Tenho clientes que são clientes meus até hoje, gente. 2013, a gente está em 26. Eu tenho clientes aí de. Não, comecei a fazer propaganda em 2011. Eu tenho um cliente de 2011. Então, eu tenho clientes fixos. Até hoje, tem 15 anos comigo. Aí isso foi crescendo. Eu não consegui mais fazer propaganda, porque a minhas habilidades na área já era muito boa e eu fazia um serviço muito bom. As pessoas que eram meu cliente iam indicando para os amigos, para o parente, para o tio, enfim. E eu ia ganhando espaço. Até que me senti, é, me senti assim, preparado para começar a criar uma equipe. Foi quando, em 2013, eu comecei essa equipe. Então, ainda não sabia muito por onde ir, mas eu já pegava serviço grandes. Comprei máquina e colocava a pessoa lá num lugar e eu ia para o outro. Eu não tinha carro, tinha só uma moto. Pô, colocava essa máquina amarrada numa moto lá. E essa habilidade eu ainda tenho até hoje. Quando preciso amarrar uma máquina na moto, eu sei fazer. É, então que eu comecei desse jeito, né? Comecei desse jeito, deu muito certo. Peguei muito cliente. Em 2014, em um dia aí da noite aí, quase meia-noite, me veio na ideia, gente, eu já cuidava de alguns escritórios, né, de advocacia, eu tinha uns dois ou três, eu disse, esse pessoal, e eles vão precisar de nota fiscal, ainda não está pedindo, mas uma hora vai pedir. Até então era só um recibo, né? Aí eu comecei a tentar dizer, gente, eu vou fazer um MEI. Então, criei um MEI durante a noite, minha esposa dormindo, eu disse, vou criar um MEI. Entrei lá no site do governo, não tinha celular, tinha só um notebook, né, com acesso à internet, meu celular ainda era aquele celularzinho pequenininho. E criei esse MEI, né, mesmo com poucas habilidades ali, né, criei, deu muito certo, me lembro como hoje, foi no mês de outubro de 2014. E comecei a empreender de fato que mais ou menos um ano depois o pessoal começou a pedir a nota fiscal e eu conseguia atender essas pessoas. E muitas outras pessoas aqui que atendia escritório e que não aderiu a essa ideia, começou a perder cliente. Aí alguns indicavam, eu comecei a ganhar cliente, né? Comecei a ganhar mais cliente. Então foi um ponto positivo. Comecei com o MEI, emitia nota fiscal, e foi assim, como diz, um divisor de água aqui na minha vida. Deu muito certo. Em 2019 peguei um contrato já maior, já precisei, 2020, já precisei contratar um funcionário. Eu podia, né? O MEI pode ter um funcionário. É, Em 2021 precisava de contratar mais outro. Aí o MEI já não pode, que a movimentação também é limitada, né? R$ 6.775, me parece, me perdoe se eu estiver errado, de nota fiscal que você pode emitir mensalmente, totalizando 81 anual. Aí foi quando eu migrei, né, de MEI para ME. Né? Então ficou grama, até então a empresa era MEI, com o meu nome, Francisco Rodrigues, enfim. E depois mudou, né, para Grama e Jardim Paisagismo LTDA, que daí em diante começamos a contratar, a crescer, e graças a Deus tem sido um sucesso. Então, ou seja, gente, primeiro, a base ela é bem sofrida, ela é bem dificultosa, mas não pode desistir de maneira nenhuma, tá? De maneira nenhuma você pode desistir. Então esse recado é mais para você, jardineiro, que está iniciando, que está começando. Não desistir, não desistir. Investe em propaganda nos meios que você pode investir. Se qualifica da melhor forma que você puder. Eu, por exemplo, eu fiz cursos técnicos na prática
e trabalhei muito para paisagista com um valor pequenininho, mas eu sabia profundamente que não era aquele valor que eu estava ganhando naquele dia, mas era o que ia vir depois, né? O que ia vir depois era muito maior, ou seja, a minha aquisição de sabedoria. A sabedoria, você leva para a vida inteira. O dinheiro que tu recebe hoje, você pode gastar amanhã, mas a sabedoria, ela fica contigo. Então, trabalhar com esse paisagista foi o que mais me trouxe enriquecimento de conhecimento. E eu carrego até hoje, né, esse conhecimento. Lógico que ao longo do tempo eu melhorei eles, né, ou seja, me atualizei muito mais. E os cursos técnicos, né, me ajudou demais. Eu ainda tenho uma apostila impressa até hoje. E o que que ocorre, né? É, você não achar que você já é o bom, eu sou o melhor. De maneira nenhuma, você não é o melhor. Tem sempre alguém melhor que você, e essas pessoas melhor que você, dê um jeito de estar perto delas. Não para a fim de malícia, mas chega lá, seja humilde, trabalhe mais barato, mostre quem você é, seja uma pessoa honesta, não traia a quem te dá a oportunidade e você vai prosperar, não tem jeito. Faça tudo certo e não tem como dar errado. É, então hoje a gente atende muito cliente, graças a Deus. Temos um pessoal aqui, a minha equipe já é uma equipe grande. Tenho máquinas em cada local, ou seja, também não uso mais aquele esquema de sair pela manhã, deixando uma máquina ali na casa do fulano, no escritório do ciclano, deixando um funcionário aqui, outro ali, porque eu também, de tudo isso eu tentei. Tentei diária, tentei levar pessoas de manhã, pegar as pessoas à tarde com as máquinas, porque as máquinas eram um pouco e no outro dia eu tinha que levar a máquina para outro lugar. Então eu vi que aquilo ali não rolava. Dava muito desgaste, dava muito cansativo, saía de casa muito cedo, chegava muito tarde, não rolava. Então, para você que está começando também, uma dica. Demorei muito para aprender isso. Você nunca tenta empreender fazendo esse esquema de levar a máquina para um lugar, a gente para outro. Então, tenta comprar sempre um kit de máquina, mesmo que seja aquele mais barato, mas aquele que atenda o cliente bem e deixa lá no cantinho, no depósito, e manda seu funcionário, seu ajudante, sei lá, você fez um contrato com um cliente que você vai atender toda quarta-feira. Então, toda quarta-feira, seu funcionário vai lá, suas ferramentas já estão lá. E outra, faz um contratinho mesmo, e você assina, o cliente assina, e faz um tempo mínimo de 6 meses, um tempo mínimo de um ano. Deu tudo certo, você renova. Pegou credibilidade, aquele cliente vai te indicar, você vai ter mais cliente. Então, a melhor dica, você vai ter paz, você passa no serviço para verificar como que está o andamento do trabalho com seu funcionário, você passa no trabalho para ver a saúde das plantas, como que está em dia, você também tem que se especializar nisso. Você tem que descobrir se a planta está saudável, se a planta está com cochonilha, se a planta está com pulgão, se a planta está com fungo, se a planta está enfim, com diversidades de problemas. Uma planta é um ser vivo como a gente. Então a gente gripa, a gente sente dor, a gente sente isso. Então você tem que aprender a identificar esses problemas nas plantas. Inclusive a falta de nutriente, qual o tipo de adubo, se você está com dúvida, já fez de tudo, e aquela, ao exemplo, frutífero, o pessoal me chama muito para resolver problema de frutífero. Francisco, não está produzindo, produz ruim, fruto pequeno, fruta aborta, cai. Então, de início a gente já faz uma fertilização com os NPK certo, umas matéria orgânica, fertilizante foliar, não resolveu, beleza. Parte para outra, ou seja, coleta ali uma porcentagem
de solo, leva para o laboratório, faz uma análise de solo e, na verdade, o mais certo é fazer uma análise de solo logo de imediato para não ficar perdendo tempo nem produto. E daí você vai descobrir de fato o que aquela planta está precisando de nutrientes, o que aquela planta está precisando, se é corrigir o solo, o terreno ácido, o terreno está, enfim. E a outra é verificar a saúde foliar, a saúde de caule. A planta ela é atacada diariamente por diversos tipos de parasitas. Então você tem que identificar os problemas de solo, problema de caule, problema foliar. Né? Essa é a parte muito importante. E com isso não tem como dar errado. Então a dica de hoje é para isso, né? Para ajudar você a desenvolver um trabalho bom, seja cauteloso, calmo, responda os clientes bem, tenha tranquilidade ao conversar, olhe no olho, fale que vai resolver os problemas, mas seja honesto, resolva de fato os problemas, não fique só na conversa. Se você não sabe, seja humilde, procure ajuda, né? Leve um agrônomo, aprenda com pessoas que estão a um patamar acima do seu e não seja desumilde e achar que você também é grande. Eu falei lá no início, a gente todo dia aprende. Né? Aprende com a pessoa que está do seu lado, ou seja, é um auxiliar de jardinagem, não vou ouvir ele, ouve ele, porque às vezes o plano dele salva muita coisa naquele seu dia. Porque quem está do seu lado enxerga algo que às vezes você não enxerga. E nem sempre você é o professor, mas às vezes você também é um aluno. Né? Então, é uma teoria que eu nunca vou descartar. Né? Que eu sou. Né? Não, nós somos aprendizes. Eu não sou professor, eu não sou aluno, eu sou de tudo um pouco. Um dia eu sou aluno, um dia eu sou professor, aprendo com quem me ensina, ensino para quem não sabe, enfim. Então essa dica, pessoal. Eu vou gravar outros vídeos depois. Foi um resumo muito rápido que não vai dar para falar muito, né? Mas em um outro momento eu vou falar um pouco mais de como procede, de como cuidar, ou seja, de como cuidar na prática. Eu vou procurar um jardim de um cliente e vou mostrar como você vai pesquisar a saúde da planta, de como você vai analisar aquela situação. Para cada situação, para frutífera, para forrageiras, ou seja, forrageira é tudo aquilo que é mais baixo, grama amendoim, plantas em geral, isso, enfim, é muito atacado por fungo, é muito atacado por uma diversidade de situações. E o cliente não quer mais só um jardineiro que vai lá e corta grama e rastela. O cliente hoje ele busca pessoas que têm conhecimento, que possa resolver o seu problema, mas que não chegue só lá que liga a máquina, zum, 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 zum. Não, é mais do que isso. Os clientes querem mais do que isso. Ele quer ouvir você e ele quer ouvir credibilidade, que é o principal. Né? Sem isso, você infelizmente não vai estar preparado. Né? Então esteja preparado com conhecimento para quando um cliente te perguntar, você saiba responder. Esteja preparado para resolver diversos tipos de problema dentro daquela área. Então, seja uma pessoa com habilidades de aprendizagem. Essa é a parte fundamental. Habilidades de aprendizagem, ou seja, você não sabe, mas você procurou saber. Tenta guardar aquilo na memória para que você não esqueça. Então, todo dia você aprende alguma coisa. Todo dia você aprende alguma coisa. Quando você for atender um cliente pela primeira vez, você não precisa se mostrar quem você é, mas você vai mostrar os problemas que o jardim dele tem. No que você mostra os problemas do jardim, automaticamente aquele cliente vai saber quem você é. Então, na prática, você vai mostrar o seu conhecimento. Você não vai mostrar seu conhecimento olho no olho falando aqui. Olha, eu sou isso, aquilo. Não. Você vai falar, você vai dar uma volta no jardim do cliente e diga, olha, o seu jardim está com isso, com aquilo, com isso, com aquilo, e para tratar a gente precisa disso, disso e disso, e X tempo, X aplicação.
Enfim, é mais ou menos essa credibilidade que o cliente deseja no dia de hoje. Gente, ficando por hoje, né? Esse vídeo foi um pouco longo, mas depois a gente volta a se falar mais. Obrigado, viu?